e dízimos de ofertas. Geralmente eu conto uma vez o hino, depois de novo sozinhos, mas hoje, para a gente acelerar um pouco, temos a reunião de obreiros. Amados, vamos orar. Eu visitei, né, nossa irmã Maria Helena Gomide na sexta-feira, lá em Realengo. A UPA, irmãos, fica assim coladinha na estação de Realengo, né? Se tiver livre, se puder também fazer uma visita a ela, pegar aqui o Japeri, desce em Deodoro, você volta 3 estações, estação de Realengo. Você desce assim para a direita, a UPA já é logo ali pertinho. Visitou, sobe de novo, volta e faz o caminho contrário, tá? A visita na Sala Vermelha, por enquanto, é só de meio-dia a 1. Ela está na Sala Vermelha, aí é de meio-dia até 1h. Caso alguém vá, me comunique que eu falo com a filha dela, porque só pode, né, ficar uma pessoa lá, vai lá uma pessoa, vem, depois vai outra, tá bom? E a situação dela, continua orando, né? Os antibióticos estão sendo ministrados, e ela estava até dormindo quando eu cheguei. A enfermeira, não, pode acordar ela, pode acordar. Ela só está dormindo, ela não está com medicação para dormir não, mas é cansativo o hospital, né? E ela está esses dias todos. Aí eu estava chamando, Dona Maria, não pode chamar ela, a enfermeira veio, Dona Maria, ô Dona Maria, ela vai perder a visita, acorda aí. Aí ela fez assim, não pode deixar. O importante é que eu estive lá, né? Mesmo a pessoa não vendo. Me faz lembrar aquela ilustração, né, do idoso que vai sempre visitar a sua esposa, e a esposa tem Alzheimer, se não me engano, alguma coisa assim, nem lembra mais quem ele é, não lembra. A enfermeira fala, puxa, tu fica vivo aqui,
ela nem sabe mais quem o Senhor é. Aí ele fala, bem, ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então isso é muito importante. Então, e a filha dela ia falar com ela depois, pode deixar, pastor, eu falo com ela, fica muito feliz de saber que o Senhor esteve aqui. Tá bom, irmão? Então, essa é a situação dela. E vamos estar orando pelo meu genro também, fez a cirurgia. Aí, na verdade, toda a dor que ele estava sentindo, negócio de morfina, esse negócio que precisou tomar morfina. Aí foram descobrir, não era questão só da cirurgia, deu trombose, né? Ficou inchado aquele negócio, dor. Aí minha filha falou, passou um abençoado lá de Deus que mandou fazer um ecodoppler, porque não era normal aquela dor que ele estava sentindo há tanto tempo depois da cirurgia. Aí foi ver, estava com a trombose aqui, né? O sangue ali é aglutinado. Aí começou a dar um anticoagulante para ele, provavelmente já vai ter alta. A dor que ele estava sentindo era a trombose que deu na região da cirurgia. Tá? Algum outro pedido, algum agradecimento? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor, louvando, adorando, aprendendo da Tua palavra, dos Teus caminhos. Teus caminhos são retos, luz, vida para todos nós. Muito obrigado, Senhor. Às vezes nos acostumamos com as grandezas da Tua lei, nos acostumamos com a grandeza que é a reunião diante de Ti, de um culto, nos acostumamos em ser da igreja, mas quão grande tudo isso é. Muito obrigado, Senhor. Abençoa Teus servos e servas que estão aqui esta manhã. Recebe os dízimos e ofertas depositados. Colocamos diante do Senhor nossa irmã Maria Helena Belmide. Está nas Tuas mãos, que o Senhor possa estar curando, fortalecendo sua família, ajudando naquele momento tão difícil que eles estão passando. Meu genro também, quero te agradecer, ó Deus, por aquela pessoa que passou e pediu que fosse feito o exame, e graças ao Senhor foi detectado o problema, e o Senhor possa abençoar os medicamentos, e ele possa logo ir para casa. Tenhamos ainda hoje, quem sabe, uma ótima notícia. Teus servos e servas também aqui presentes, com suas lutas, dificuldades, que eu esteja abençoando, Senhor, fortalecendo cada um e ajudando-nos a vencer, perseverantes no Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amados, tem alguns avisos aqui. Sexta-feira tivemos na irmã Tânia, né, o culto lá, foi um culto de oração, mas também foi gratidão. A irmã completou 67 anos em agosto, não, é isso mesmo, né? 67 em agosto, e aproveitou o culto de sexta para agradecer também por isso, e 16 anos em setembro. Irmão sabe, eu não estava aqui ainda na época. Ela enfrentou o câncer de mama, teve o câncer, a cirurgia, todo aquele tempo, e lá se vão 16 anos, né? Ela agradecendo por isso. Então foi o culto lá na casa da nossa irmã. Quarta-feira, na igreja aqui, curso de doutrina, vamos começar a estudar os utensílios do templo, a arca, a castiçal, o significado para nós de tudo isso, tabernáculo, né? Sexta-feira, culto no lar da irmã Miriam, não é da Miriam não, né? Da nossa irmã idosa não, é da Miriam, filha da Marlene, aqui, ponto de encontro Plascopel, né? Na Plascopel, no centro da cerâmica, a casa dela ali pertinho, depois eu dou o endereço direitinho. Sexta-feira, 8 horas da noite, lá, na irmã Miriam. Domingo temos sessão, nossa sessão regular, e hoje, após o culto, reunião de obreiros. Eu vou terminar o culto um pouquinho mais cedo, para que a gente tenha um tempo tranquilo aqui, os obreiros não ficarem, né, muito assim presos por muito tempo, tá bom? Amados, vamos abrir lá em Filipenses. Não sei se vou conseguir terminar eu queria terminar essa mensagem hoje, um assunto dos mais importantes, irmãos, da fé cristã, em termos de fortalecimento para nós, de conhecimento para nós, a questão da vida
e da morte. Eu espero encerrar hoje, não sei. Se não der, então daqui a 2 domingos, né? Porque domingo que vem é sessão regular da igreja. Filipenses capítulo 1 é um assunto importante, um assunto que quase não se fala nas igrejas, e há pastores que até evitam falar da morte. E já até vi isso, quando fala em morte, três toquinhos na madeira. E não, irmãos, vamos ver isso. O cristão é alguém que ele pode passar pela morte vitoriosamente, gloriosamente. O cristão pode até ter medo da morte, mas não deveria ter. E vamos aprender isso aqui. Se você nunca soube disso, que essas pregações, se não terminar hoje, no próximo domingo, te ajude a entender, a vencer o medo da morte na sua vida. Tá? Vamos lá. Filipenses é um dos textos mais claros sobre o cristão e a vida, mas também sobre o cristão e a morte. Filipenses 1, versículo 19, foi a primeira mensagem que nós pregamos, né? 2 domingos atrás, domingo passado. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Essa foi a mensagem que meditamos semana passada. Estamos meditando o seguinte: o poder da fé cristã e o equilíbrio da fé cristã. Poder, confiança, fé, a confiança da fé cristã, mas o equilíbrio também. Então, a primeira coisa, o poder da oração. Nós vimos semana passada que Paulo fala: eu tenho certeza que disso me resultará salvação. Ou seja, eu serei ajudado, eu serei consolado, eu serei confortado por 2 coisas, tenho certeza disso. Primeiro, a oração de vocês, foi o que vimos semana passada. A oração do crente por Paulo, daquela igreja por Paulo, a oração de vocês por mim e a minha oração de uns pelos outros. Vimos isso semana passada. A oração fortalece, Deus socorre através da oração. Mas também nós temos, ele fala de outra coisa: o socorro do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Eu tenho certeza de dizer que eu serei ajudado, serei socorrido pelo Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Ele é o Consolador, nos consola, nos conforta, nos fortalece. Então ele seria ajudado, socorrido, fortalecido, consolado pela oração dos crentes e pelo Espírito Santo. E também pode significar que ele seria liberto da cadeia pela oração da igreja ou pelo poder do Espírito Santo. Vimos isso na semana passada. Mas hoje, irmãos, vem o equilíbrio disso tudo. O cristão é alguém equilibrado. Nós temos visto pessoas, né, que infelizmente, pela ignorância às vezes, há um desequilíbrio. O equilíbrio da fé cristã. Olha o versículo 20. Segundo a minha intensa, imensa, grande expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, toda fé, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte. O equilíbrio da fé cristã. Olha, ele fala: eu tenho intensa, eu tenho enorme expectativa e esperança de que em nada serei confundido, não ficarei confuso com as circunstâncias. Assim, serei liberto, com certeza. Serei liberto, não morrerei na cadeia. É só
Sim, é só vitória. O que ele vai falar aqui é só vitória. Embora uma das coisas que ele vai falar, para muitos, dentro da igreja, para o mundo, irmão, a gente sabe que a morte para eles é um desespero, é uma derrota, não tem esperança, morreu, acabou. E quem dera, amados, quem dera, se morreu, acabou. Quem dera. Mas nós sabemos que não é morreu, acabou. A vida não acaba. Espiritual. Só vitória. Então, duas coisas que ele vai falar aqui, que infelizmente até dentro da igreja evangélica passou a ser derrota. Ele vai falar da morte. Da morte. Para muitos é uma derrota a morte. Inclusive dentro da igreja. E por isso as pessoas muitas vezes têm medo da morte. Dentro da igreja. Mas se há alguém que não deve temer a morte, é o crente. Tá? Interessante, faz assim, ó, com toda confiança, com toda fé, com toda certeza, aí ele diz: Cristo será engrandecido, Cristo será exaltado, Cristo será glorificado no meu corpo, na minha vida, no meu corpo, e Cristo será sempre. É interessante, né? Olha a palavra que ele fala: tanto agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, né? Seja pela vida, seja pela morte. Agora, nesse momento, me lembra que ele estava preso. Ele estava preso. Mas Cristo sempre será engrandecido no meu corpo, na minha vida. Seja pela vida, seja pela morte. Cristo será exaltado, mesmo na minha morte, na morte do meu corpo, ele será glorificado. É o equilíbrio. Ou seja, amados, devemos orar com confiança, com fé, como ele orava. Confiança, fé, a vossa oração, mas também nos submeter à vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus pode ser a nossa morte naquele momento. Ele quer dizer o seguinte: se eu ficar vivo, ele será engrandecido. Ou seja, pela vida, se eu ficar vivo, eu vou viver de tal maneira que Cristo seja glorificado. A minha vida é para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Ele não deixará de ser exaltado. Meu corpo será para a glória dele. Eu vivo em Cristo, vivo por Ele, vivo para Ele. Mesmo preso, Ele está sendo engrandecido. Eu estou vivo, Ele está sendo exaltado sempre. Sempre Ele será engrandecido no meu corpo, não importa onde eu esteja, não importa o que esteja acontecendo, Ele será sempre engrandecido. Estou vivo, é para a glória dele. Amados, se tem alguém que ama a vida, eu vou falar de morte daqui a pouco, mas se tem alguém que ama a vida, é o crente. Por que nós devemos amar a vida? Pastor, quando fala de morte, aí você não gosta de viver, não? Claro que eu gosto, irmãos. Que bênção! É verdade? É uma bênção estar vivo. É uma bênção de Deus. Quem deu a vida? Deus. Quem criou a vida? Deus. É muito bom estar vivo. Respirar, acordar pela manhã, né? Ver a família, estar com a família, olhar para o céu azul, olhar aquelas árvores verdinhas agora, com a chuva então vão ficar mais verdes ainda, saborear um cafezinho, ai que delícia, esse tempinho, que coisa maravilhosa, saborear um pudim de Maria Mole. Alguns sabem o que eu estou falando, né? Alguns sabem. Amados, um pudim de leite moça, né? Amados, é uma maravilha a vida.
é maravilhosa, é um milagre, é algo estupendo, é uma explosão. Viver é maravilhoso. E se há alguém que sabe viver, é o crente. O crente sabe viver, ele sabe o valor da vida. Nós sabemos o valor da vida. Tem aquela música do mundo, né? Quando eu era do mundo, Roberto Carlos, depois o Titãs gravou, é preciso saber viver, né? Mas eles não sabem. Eles cantam, acham que sabem viver. Amados, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo sabe que é vida e ama a vida e quer viver. Amamos viver. Se alguém sabe viver, o crente. Mas tem uma coisa. Paulo fala: na minha vida, eu vou dar glória a Ele, viver a vida da melhor maneira, que glorifique a Deus da melhor maneira possível. Eu vou viver a vida assim. Ele me deu esse dom, é uma maravilha estar vivo. Eu vou viver a minha vida da melhor maneira possível para glorificá-lo. Mas também ele diz: Jesus será sempre engrandecido, seja pela vida, seja pela morte. Ele sempre será exaltado no meu corpo, pela vida ou pela morte. Se eu morrer, ele também será engrandecido. Se eu tiver que morrer pelo testemunho do Evangelho, ele será glorificado. Ele sempre será exaltado. Por acaso, irmãos, Cristo perde alguma batalha? Não, né? Não perde batalha. Cristo perde alguma das suas ovelhas? Ué, mas se eu tenho medo da morte, eu acho que ele perde. Ele está me perdendo para a morte. Ele está me perdendo para a morte. Isso tem que mudar na nossa mente. Entender a verdade do Evangelho. Cristo não perde, nem para a morte ele perdeu. Ele venceu a morte, ele levantou o terceiro dia, arrebentou as correntes do Hades, do inferno, da morte, de tudo. E ele não perde ovelha nenhuma para ninguém, para nada, nem para a morte. Se eu tenho medo, vai, com todo amor por vocês, estou tentando explicar para vocês esse assunto muito sério, muito importante, tá? Se temos medo da morte, é porque a gente está precisando fortalecer nossa fé. Ele não perde a mim. Ele é o Salvador, gente. Ele é onipotente. Ele não me perde para a morte. É por isso que eu não fico como o pessoal acha, a alma penada, o morreu, acabou. Ele não me perde. Se ele me perdesse, ele não seria tão glorioso assim. Ele não seria o Salvador que ele é. Se ele perdesse uma ovelha, haveria perda de glória para ele. A morte ganhou dele, pegou um filho de Deus e já era. Por isso Paulo diz: até minha morte, sempre ele será exaltado, na vida ou na morte. Vamos lembrar uma coisa? Vamos lá para João. João capítulo 21, 18. João 21, 18. Jesus falando com Pedro. Jesus ressurreto,
vivo, venceu a morte, conversando com Pedro. Olha o que Jesus diz. Na verdade, te digo, Pedro, que quando eras mais moço, e cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isto, João explica, né? Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia Pedro de glorificar a Deus. Percebeu? Jesus está falando: Pedro, você vai morrer. E João diz, Jesus estava explicando para ele como ele morreria para glorificar a Deus. A morte de Pedro seria para a glória de Deus. Ou seja, Cristo foi engrandecido na morte de Pedro. É o que Paulo fala. Ele será engrandecido, seja pela vida, seja pela minha morte, no meu corpo, pela minha vida ou pela minha morte. De maneira nenhuma Jesus é diminuído. Quando o crente morre, ele sempre é engrandecido. Sempre. O Paulo diz: em nada serei confundido. Lembra do texto? Ele fala: Filipenses, eu não vou ficar confuso, estou preso. Eu não vou ficar confuso, não vou ficar em dúvidas, não vou ficar alarmado se eu morrer. Olha, volta lá, Filipenses. Filipenses 1:20. Ele diz no meio do versículo: em nada serei confundido, não ficarei confuso e com dúvida. Se eu morrer, seja pela vida, ele vai ser exaltado, seja pela morte, ele será exaltado. Eu não ficarei em dúvidas. Se Deus me ama, se eu for decapitado por César, eu não ficarei em dúvida, ele será engrandecido mesmo na minha morte. Não ficarei em dúvida: ah, Deus me abandonou, estou em aflição. Lembra que ele estava preso? Não ficarei em dúvida se Deus me esqueceu na prisão, se Deus me esqueceu nas aflições, depois de tanto servi-lo. Ai, tadinho de mim, tadinho de mim, Deus me esqueceu aqui na prisão, eu posso ser degolado. Em nada serei, não ficarei em dúvidas. Na vida ou na morte, eu não ficarei em dúvidas. Vou ser decapitado por César, estou aqui abandonado na prisão, vou morrer doente nessa prisão, essa imundícia, esse anto de sujeira aqui. Tadinho de Paulo? Ah, não, eu sou mais que vencedor. Quando ele diz: ele será engrandecido pela morte ou pela vida, eu sou mais que vencedor, tanto na morte quanto na vida, tanto na vida quanto na morte, eu sou mais que vencedor. Não ficarei confuso quando os terrores da morte, as angústias da morte começarem a vir sobre mim. Eu não ficarei confuso, em dúvida pela circunstância. Não. Mais que vencedor. Como assim? Mais que vencedor na morte? Olha o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. É aí que entra. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Ganho quer dizer lucro. Paulo fala: se eu morrer, eu não estarei perdendo nada.
que ele está dizendo: para mim o viver é Cristo, eu vivo para Ele, eu vivo com Ele, eu vivo nele, Ele é meu, eu sou dele, Ele vive em mim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo, é glória, é honra, é maravilhoso. A vida cristã é algo maravilhoso, estupendo. Amado, não se acostuma com isso não. Não se acostume com a vida cristã, é maravilhosa. Não é um enfado, não é chata, não é algo terrível, é saber viver. O viver é Cristo, glória a Deus. Mas ele fala: se eu morrer, não estarei perdendo nada. Pelo contrário, estarei ganhando. Isso é carne. Isso é alimento sólido para os filhos de Deus. Tanta palha ensinada por aí, pregada por aí. Muitos crentes com medo da morte, porque só se ensina a viver aqui. Só isso aqui que é maravilhoso. As coisas, só buscam as coisas terrenas. Pastores que só ensinam as pessoas a buscar essa terra, se enraizar nessa terra. O céu é perda. E para o céu é perda. Aqui que é ganho. Evangelho verdadeiro. Viver aqui com Cristo, maravilhoso, estupendo. Viver é Cristo, mas morrer é melhor. Pastor, o senhor está maluco? Eu não. Só se o apóstolo Paulo estava maluco, dentro da prisão ficou maluco, né? Débil mental, coitado. Não. Homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho, é ainda melhor. Amados, bem, o apóstolo Paulo vai falar no versículo seguinte uma dúvida que ele tem. Que bendita dúvida! O apóstolo Paulo vai assim: eu estou em aperto. No próximo versículo, eu estou em aperto. Eu estou numa sinuca de bico. Eu estou com uma dúvida aqui, né? Estou contra a parede. Que bendita dúvida. Ele já sabe a resposta, mas ele fala: eu estou em aperto depois. Estou em aperto, não sabendo o que eu deva escolher. Olha o versículo 22. Mas se eu viver na carne, né? Se eu viver na carne me der fruto da minha obra, ele fala: morrer é ganho, morrer é lucro. Eu vou estar ganhando, eu não vou estar perdendo nada, pelo contrário, estarei ganhando se eu partir. Mas, aí ele fica assim, né? Vamos lá, vamos passar a cabeça. Mas, não passa não, deixa eu. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei o que eu devo escolher. E agora? Morrer é lucro, eu vou ganhar. Mas aqui na terra, né, eu sou útil ao Senhor, dá fruto da minha obra. Eu vivo, eu sou útil ao Senhor, ficando vivo, e era mesmo. Apóstolo Paulo, da pessoa, que bênção. Vivo, eu sou útil ao Senhor. Você também. Vocês também. Eu falo apóstolo Paulo, mas vocês também. É para a gente se colocar. Vivo, eu sou útil ao Senhor. Vivo, eu sou útil aos meus irmãos. Ele está pensando, Paulo está pensando. A igreja de Filipos, os filipenses. Eu sou útil aos irmãos. E mais, acumulo galardão, fruto da minha obra. Acumulo galardão, vamos lá. Sou útil a Deus, útil aos irmãos e acumulo galardão. Oh, que bênção, fica maravilhoso. Mas aí ele continua.
versículo 23, né? 23. Mas de ambos os lados, olha que coisa maravilhosa, irmão. Você já leu esse texto? Sinceramente, você já leu Filipenses 1, essa parte que ele fala da vida e da morte? Já entrou nesse texto? Já viu o apóstolo contemplando a glória e vendo aqui a igreja, os irmãos, a obra de Deus aqui na terra? Aí estou em aperto, estou na sinuca de bico, estou contra a parede, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda um pouquinho melhor. Partir e estar com Cristo, já falei, isso nem é pregado nas igrejas. É pregar isso, pregar morte. Beleza? Paulo fala, isso é evangelho, isso é fé cristã, isso é vida. Partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito, 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 muito demais, excessivamente melhor. E aí, vamos tirar isso aí da Bíblia? Não, daí é esperança, é certeza de glória. Isso é ainda melhor. Paulo sabe, irmãos, que ele precisa, ele quer estar com Cristo. É muito melhor estar com Cristo. Morrer e estar com Cristo é muito melhor. Aqui, irmão, só abrir um parênteses. É claro que aqui ele não está falando, não é suicídio, vou me matar porque eu quero estar com Cristo. Outra coisa, o cristão, né, alguém mórbido, fúnebre, funéreo. O cristão ama cemitério, o cristão ama sepultura, ama ficar falando de morte, o cristão ama a morte. Não, meus amigos, não é nada disso. O cristão ama Cristo, e ele sabe que para estar com Cristo, Paulo sabe disso, ele teria que morrer antes de Cristo voltar, claro. E falar, eu tenho desejo de partir. E assim, eu amo morrer, eu amo, nada disso. Eu amo Cristo, tenho desejo de estar com Ele, sei que preciso passar pela morte para estar com Ele. Mas é muito melhor. O viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Por que Amados, Paulo fala sobre a questão do medo da morte. Muitos têm o medo da morte, e o cristão não deve ter medo da morte. Quer ver? Pode até ter, por causa da nossa fragilidade, pequena fé, pouca comunhão com o Senhor, coisas assim. A gente pode vir a ter a nossa fragilidade. Pena que não vai dar, hoje não vai dar não. Depois a gente termina essa pregação, que eu espero que você esteja na outra, porque ela vai fechar esse assunto maravilhosamente, tá? Hebreus 2, Hebreus capítulo 2. Paulo não tinha medo da morte, tanto que ele fala, tendo desejo de partir, está com Cristo, morrer é ganho. Olha o que Hebreus diz, Hebreus 2, versículo 9. Hebreus 2, versículo 9. Primeiro, vemos, porém, coroado de glória, vemos, aqui ele está falando, ele está vendo fisicamente o autor aos Hebreus? Não, é pela fé. Ele não está vendo Cristo lá. Estevão viu,
Mas o autor de Hebreus não. Ele está falando para a igreja toda: ó, Hebreus, vemos pela fé, porém coroado de glória e honra aquele Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Vimos ele lá. Agora vemos ele lá. Mas ele passou pela morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mas ele não ficou na sepultura. É isso que nós pregamos: a ressurreição do Filho de Deus, que ele está vivo em carne e osso, assim, só com o corpo glorificado, à direita de Deus. E um dia, eu e vocês vamos vê-lo, carne e osso. Olha o versículo 14 e 15. E visto como os filhos, nós crentes, participam da carne e do sangue, somos carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, se fez carne, para que pela morte, agora vem, pela morte, ele aniquilasse, matasse, acabasse com aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ao ressuscitar, ao morrer e ressuscitar dos mortos, ele venceu o inferno, o diabo, que tinha o império da morte. E não foi assim? A serpente enganou Adão e Eva, e a morte entrou. E a morte entrou. Ele passou a ter o império da morte. E olha o que diz o versículo 15. E Jesus, fazendo isso, livrasse, Jesus vencendo a morte e o diabo, livrasse, libertasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O homem sem Cristo tem pavor da morte, pavor, desespero. O cristão não deve ter, porque o cristão já saiu debaixo da servidão do inferno, do diabo, de tudo mais, e já sabemos para onde vamos. Não estamos mais debaixo do diabo, que é morte. Estamos debaixo de Cristo, que é vida. Por isso não temos e não devemos ter medo da morte. Medo da morte, quem deve ter, são os incrédulos. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Cinquenta e quatro. E quando isto que é corruptível, nosso corpo que perece, se revestir da incorruptibilidade, o corpo glorificado, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Cristo já venceu. Para nós, a morte é uma pequena passagem para a glória. É um ônibus. A gente pega. Estou saindo daqui da Cerâmica, entro no ônibus, chegar no centro de Nova Iguaçu. A morte é: peguei o ônibus. Não tem o ônibus espacial? O ônibus espacial é aquele ônibus da NASA que sai daqui, vai lá para. Fica lá em órbita. A morte é o nosso ônibus.
espiritual, não espacial, espiritual. Nós entramos nele direto para a presença do vencedor da morte. 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, o Hades, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a derrota. Eu vou morrer, é derrota. Não está escrito derrota aí, não? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Repreenda o diabo. Sabe quem fica te colocando medo da morte? O diabo. O leão. Fugindo. Repreende ele em nome de Jesus. Repreenda o diabo em nome de Jesus. Na próxima mensagem, daqui a 15 dias, né? Não dá, tem mais 1 hora de mensagem aqui, não dá para. Amado, se puder, vem. Claro que aqui é o começo, para você entender mais, e ao final você realmente, pastor, caramba, não tinha pensado, né? não tinha aprendido por esse lado, e está aqui, ó. Semana que vem sessão, na outra, você vem, vamos ver por que, né? Que é uma vitória, somos mais que vencedores na morte. Já falamos algumas coisas aqui, mas a gente vai ver o seguinte, quando Paulo fala que morrer é lucro, por quê? Né? Primeiro, fim das aflições. Segundo, entra no repouso. Repousou. Terceiro, vai estar com Cristo. Amém. Meu Deus, assim. Por isso que ele fala, morrer é ganho, é lucro, não estou perdendo nada. Vou descansar das aflições, entrar no repouso, ao fim das aflições, entro no repouso e vou ficar com Cristo. Ah, pastor, ele já ficava com Cristo aqui? Não precisa morrer, não. Vou continuar hoje, né? Amado, venha se você puder, tá? Daqui a 15 dias, dia 27, se não me engano, dia domingo, dia 27, vamos encerrar essa mensagem. E o objetivo de Cristo, teu Salvador, e do Espírito Santo, do teu Pai, é que você saia por aquela porta ali, sem medo da morte, vivendo uma vida maravilhosa para a glória de Deus, aproveitando os pudins, tudo perfeito, mas também sabendo que morrendo é muito melhor do que os pudins. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa esperança e certeza. Obrigado por tua palavra que não nos deixa enganados com os terrores do diabo que vem nos aterrorizar. Mas obrigado por tua palavra. Abençoa teus servos e servas, que cada dia vivam maravilhosamente essa vida que o Senhor deu para a tua glória, mas que também se gloriem em ti e te engrandeçam, sabendo que morrer é muito melhor. Só o teu Espírito pode testificar ao nosso coração essas coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, amados obreiros, por favor, aqui na frente, nós vamos estar fazendo a reunião. Não estaria a porta lá não, tá, irmãos? Para a gente acelerar aqui a reunião com os obreiros.